Nosso colega Sérgio Amaral, chefe da redação da Band Brasília, do jornalismo Band Brasília, está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes toda sexta-feira para trazer informações, fazer um balanço aí do noticiário político da semana para nossa satisfação e também dos nossos ouvintes. Sérgio, seja bem-vindo, bom dia. Como é que anda a relação do Bolsonaro com o Valdemar da Costa Neto, hein? Valdemar da Costa Neto disse que a campanha desse ano não é tão baratinha quanto a de 2018 não, viu, Sérgio? Bom dia para você, Pedro, Thaís, Edu, todo mundo que está com a gente aqui no Gente. Claro que essa campanha não vai ser tão baratinha como foi a daquele ano. Agora, a relação entre os Bolsonaro, né, a família Bolsonaro e o manda-chuva do PL, Valdemar Costa Neto, isso aí já era pedra cantada, né, Pedro? O presidente e os filhos, eles se aliaram ao Valdemar como se fossem mudar e mandar no PL. Tudo bem, eles levaram lá um monte de deputados, o PL virou o maior partido da Câmara, vai ter a fatia mais gorda dos fundos partidário eleitoral, né? Mas por causa disso, eles vão conseguir mandar no PL e vão conseguir garantir apoio do partido ao Bolsonaro e aos candidatos dele no país inteiro? Cai nessa quem quiser, né? Olha o que já aconteceu aí no maior estado do país, em São Paulo, né? Vários prefeitos ligados ao Valdemar mesmo, dizendo que apoiam o Bolsonaro para presidente, já formalizaram apoio ao candidato Rodrigo Garcia para o governo do estado, deixaram o candidato bolsonarista Tarcísio Freitas, chupando o dedo. E aí, eu imagino que já caiu a ficha da turma, né? Se isso aconteceu em São Paulo, imagina, Pedro, como é que vai ser no Nordeste, onde essa turma do PL já nadou de braçada nos governos petistas e sempre apoiou Lula? O próprio Valdemar sempre apoiou, sempre foi aliado do Lula, né? E daqui para frente, como é que vai ser essa relação? Em tese, um ainda não pode brigar com o outro não pode brigar com um, porque eles precisam um do outro, né? É aquela história, se o Bolsonaro for reeleito, o PL vai dizer que sempre esteve do lado certo e que ninguém seja bobo, se engane, né? Vai cobrar cargos importantes dentro do governo. Agora, se o Lula for eleito, cá para nós, né? Só entre nós aqui. Quanto tempo o PL vai aderir? Eu acho que as apostas estão abertas, né? Estava pensando em Ciro Nogueira, não é? Que hoje é o homem forte do governo Bolsonaro e que também foi um aliado histórico de Lula quando o PT estava na presidência, né, Sérgio? Sim, ele chegou a chamar o presidente Bolsonaro de fascista, agora disse que conhecendo o presidente não é nada disso e tudo. Em política, principalmente a política dessa turma aí, que é aliada do governo, qualquer que seja o governo, a coisa é muito maleável, né? As convicções são maleáveis, né? As alianças são maleáveis. Então, assim, que ninguém se engane. Se o eleito for Lula, ou qualquer outro candidato que não Bolsonaro, vai, né? A tal da terceira via, que agora não é terceira via, né? Estão chamando de via da esperança. Vai que a via da esperança dê certo, vá para o segundo turno e consiga se eleger. O candidato, seja ele qual for, vai ter adesão, vai ter apoio não só do PL, como do PP, do Republicanos, dessa turma toda, do Centrão. Nos primeiros meses, eles até podem fazer uma pose de oposição, mas é só pose, né? Olha, Sérgio, eu estou aqui pensando justamente em de onde vem essa turma do Centrão, né? Eles moram lá dentro do Congresso Nacional, eles ficam dentro de uma gaveta, ou a culpa é nossa, que dá voto para essa turma, sabendo que o que eles querem é o que eles querem? Também tem essa discussão que acaba sempre ficando escondida por causa da magnitude da escolha do presidente da República e também dos governadores ao mesmo tempo. Se se discutir mais candidaturas do parlamento, talvez a moçada, que é grande parte, que vai lá para fazer acordo com o governo, seja o governo qual for, não chegue lá dentro. Mas aí é conversa para 4 dias, né, Sérgio? E também, o Eduardo, isso não é necessariamente relevante para o eleitor.
Cada um tem o direito de decidir da forma que quer, pelo critério que quiser, e escolher aquele que melhor encaixa ali na sua expectativa. Se a gente coloca um molde achando que as pessoas não cumprem esse molde no voto, ou porque elas são manipuladas, ou porque... Aí a gente vai chegar à conclusão de que esse modelo que a gente tem não serve. E isso é muito delicado, e daí né? quando eles conversam para mudar de modelo é para torná-los mais fortes, senão o contrário. E eles chamam de semipresidencialismo para a gente achar que não é o parlamentarismo, como se o parlamentarismo tivesse uma forma só. É conversa para 4 dias. 4 para mais. Né? Ô Sérgio, pré-candidatos à presidência da República aí andaram falando umas bobagens aí nos últimos dias, a gente comentou algumas delas aqui, queria saber a tua análise aí, o que sai dessa semana depois desse palavreado todo aí, hein? Olha, Pedro, Lula e o Bolsonaro, eles têm uma característica em comum, né? Um bate no outro, o outro bate no outro, mas eles são iguaizinhos num ponto. Eles não estão nem aí para conselho, sugestão de aliados e tudo. Os aliados deles normalmente são surpreendidos, né, por declarações ou entrevistas que eles ficam aí, né, que arrepia até os cabelos do careca Geraldo Alckmin, por exemplo, né? Cada um deles, tanto Lula quanto Bolsonaro, né, se considera o bonzão geral, professor de Deus. Então, nessa semana, os aliados do Lula foram de novo surpreendidos com aquela história de que ele propôs aos sindicalistas que cobrem os deputados, não em Brasília, e sim na casa deles, nem incomodem os deputados em casa, as famílias dos deputados. Uma bobagem que alguns bolsonaristas responderam com outra bobagem do mesmo tamanho, né? Mostrando armas de fogo, falando que quem for na casa dele vai levar chumbo e tudo. É um festival de sandice, né? Aí depois, o que o Lula faz? Defende a descriminalização do aborto. Foi aquela festa do lado bolsonarista, né? Lula deu para eles o discurso prontinho, né? Sem contar a saia justa, já que o futuro vice do Lula, Geraldo Alckmin, é católico até a medula, né? O Lula até tentou consertar, disse que ele pessoalmente é contra o aborto, mas que o tema tem que ser discutido como política pública, etc, etc. Tudo bem, verdade, não dá para negar isso não. Mas, em termos de campanha, ele deu munição para o adversário. Os bolsonaristas já decidiram que vão usar essa fala na campanha, claro, né? E aí, na semana que poderia terminar em vantagem para o Bolsonaro, o que faz o presidente? Numa cerimônia do Banco do Brasil, ele dá os parabéns, ele cumprimenta os deputados que votaram contra o pedido de urgência do projeto de lei das fake news. Que ele tenha ficado satisfeito pode até ser compreensível. Agora, falar isso em público é pular o corguinho, né? Ele foi além. Ainda disse que quem abre mão da liberdade para ter mais segurança fica sem liberdade e sem segurança. Hã? Ô Sérgio, é isso? Olha, que coisa, é um prazer falar contigo. Faz já um tempinho, né, meu amigo querido? E você sabe que eu estou acompanhando aqui a eleição na França e não é diferente. Isso que você falou de maleabilidade é em todo o país. Aqui também. São convicções, são bandeiras, mas chega na hora da eleição, tá perdendo o voto, vamos se associar, vamos fazer. E o que chama atenção também, no caso de Lula e Bolsonaro, é o alto índice de rejeição, né, Sérgio? Então as pessoas, muitas vezes, elas não estão votando porque querem aquele candidato, mas elas não querem o outro, né? Exatamente, e é nisso aí que se fia. Eu conversei com o pré-candidato João Dória há 2 dias, e ele está dizendo o seguinte: olha, a rejeição aos 2 candidatos que, por enquanto, lideram as pesquisas de intenção de voto, essa rejeição é tão grande que faz crer, sim, que a gente pode chegar lá desde que a gente esteja unido e tudo. E aí a gente pergunta, né, mas... Governador, e somando hoje o total de intenção de voto de todos esses pré-candidatos que se dispõem a atuar juntos a partir da metade de maio, né? Ainda não dá para nada, nem faz cócega nos outros 2, né? Mas aí lembra uma coisa: olha, ainda está em maio, tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muita coisa ainda para acontecer. E isso que a gente estava falando agora, né? As bobagens que Lula falou, que o Bolsonaro falou, né? E essa história aí de que a oposição sempre acusou ele
de espalhar boataria, mentirada na internet, inclusive na campanha de 2010, né? E aí o Lula acaba de ganhar de graça um reforço desse discurso, né? Já estão dizendo, quem não quer proibir fake news e mentirada é porque quer espalhar mentira, boato e tudo. E aí tem muito a ver com isso que o governador Dória anda falando. Além da rejeição dos dois já ser muito alta, os dois, pelo menos nessa semana, aliás, Wilson, eles me fizeram lembrar a minha avó materna, a avó Maria. Oh, saudade! A avó Maria usava muito uma frase que é perfeita para explicar isso que aconteceu essa semana. Ela vivia falando comigo, menino, Sérgio, você perdeu ótima chance de ficar calado. A frase dela não vale também para o Lula e Bolsonaro nessa semana? Então, se eles continuarem com esse tipo de coisa, por que a tal... Eles não gostam mais de chamar de terceira via, né? Estão falando via da esperança. Por que a via da esperança não pode crescer? É difícil para burro, mas é impossível. Acho que política não tem nada impossível, né? Aliás, por não ter nada impossível, Sérgio, você que é chefe de jornalismo da Band em Brasília, conhece a capital federal há tanto tempo, já viu tanta coisa. Como é que você está vendo essa história do tal Centro Democrático, Terceira Via, um monte de partido ali, partidos gigantes e com pouquíssimos votos, jogando para 18 de maio uma big surprise? O que vai sair disso aí, Sérgio? Olha, tudo indica que vai sair união em torno de uma candidatura só entre esses que hoje são pré-candidatos, né? Entre João Dória, Simone Tebet, alguém que o Cidadania possa incensar, alguém que o União Brasil possa incensar. Mas aí o que eu digo, que tem muita coisa para passar debaixo da ponte. E como o Pedro tinha dito lá no início da nossa conversa, que o Valdemar já disse que a eleição desse ano não vai ser baratinha como a de 2018, tem uma outra coisa, hein? Essa turma aí, olha, União Brasil, PSDB, MDB e Cidadania, esses caras vão ter um latifúndio de tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão para explorar o que os outros candidatos estão falando de bobagem e para tentar mostrar, vender para o eleitorado uma proposta que seja viável eleitoralmente, que dê alguma esperança, daí o nome, né? Via Esperança e não Terceira Via. Fora a fatia do fundo eleitoral, que é gigante também nesse ano, aquele fundo eleitoral turbinado, né, Sérgio? Exatamente, eles vão fazer uma campanha, eles têm tudo para fazer uma campanha riquíssima, programas de televisão e de rádio maravilhosos, com muito tempo, vai ser seguramente o maior tempo nessa propaganda eleitoral gratuita, e isso, embora esse ano a campanha seja menor, né, são só 45 dias, gente, 45 dias. É muito tempo. Um programaço, um latifúndio, como eu digo, de tempo nesse horário eleitoral. E se for uma coisa bem feita, explorando as bobagens que outros falam e fazendo uma campanha propositiva e que traga esperança realmente ao eleitor, sei lá, aquilo que eu falei, é difícil para burro, mas com certeza não é impossível, não. Olha, Sérgio, só para fechar esse ponto aqui, Centro Democrático, que chama agora, Terceira Via, nomes: Simone Tebet, votou em Bolsonaro. Eduardo Leite, fez campanha e votou em Bolsonaro. João Dória, fez campanha, votou no Bolsodória. Sérgio Moro, votou, fez campanha, virou ministro e agora queria se eleger do lado, né? Agora, a eleição agora já seria do lado da Terceira Via. Nomes que apareceram antes: Rodrigo Maia, votou em Bolsonaro. Mandetta, foi ministro de Bolsonaro. Daí eu não era desse tempo, Sérgio, mas eu lembro das histórias que contavam na período de ditadura militar, que pichavam na rua assim: chega de intermediários, Lincoln Gordon para presidente, né, que era o embaixador dos Estados Unidos. Aqui é a mesma coisa. Para que vai votar no intermediário? Vota logo no Bolsonaro. Acho que essa é a leitura que o eleitor está fazendo. Mas na eleição de 2018, né? Agora a situação mudou, né? Todos esses viraram, a maioria desses viraram adversário do Bolsonaro. Então, mas mudou muito, será? Sim. Então. Sim, eles dizem que estão arrependidos, né? E dizem que querem explorar, inclusive, esse eleitor que também votou no Bolsonaro e que se diz arrependido. Olha,
não dá, insisto, não dá para a gente duvidar da capacidade de articulação política dessa turma e nem de uma grande campanha, de motes de campanha interessantes e que falem de perto ao eleitor pelos bons marqueteiros que o Brasil tem, né? A conferir, vamos ver. Eu continuo com essa coisa, eu não fecho a porta. Acho difícil para burro ser alguém que não um dos dois, é difícil para burro, mas continuo achando. Não é impossível. Em política, nada é impossível. É isso aí. Sérgio Amaral conosco toda sexta-feira aqui no Jornal Gente de Brasília para aprofundar a discussão política. Um abraço para você, viu, Sérgio? Até semana que vem. Abração para todo mundo aí, gente. Bom fim de semana. Até semana que vem.